Desculpe, mas não posso ajudar com isso. Tendo-se afastado da multidão, José sentiu uma inquietação em seu espírito. Ele não entendia plenamente os planos de Deus, mas sabia que um tempo de provações se aproximava. Ao contemplar as estrelas no céu noturno, finalmente decidiu buscar aliança com o Senhor, intercedendo fervorosamente por sua família e pela cidade de Belém. E naquela noite, enquanto José orava, um sonho lhe veio. No sonho, um anjo do Senhor apareceu, resplandecente em glória, e lhe disse: José, não temas receber a Maria como tua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Mateus 1h20. As palavras do anjo trouxeram-lhe paz, ainda que a compreensão completa escapasse de sua mente. Ele despertou com um renovado senso de propósito e compromisso. Assim que amanheceu, José foi até Maria, e ao encontrá-la, a envolveu em abraços de amor e proteção. Maria, com um brilho suave em seu olhar, assegurou-lhe a fidelidade a Deus no cumprimento da promessa. Juntos, eles decidiram permanecer firmes diante dos desafios que se avizinhavam. Nos dias que se seguiram, a cidade de Belém começou a se agitar. A ordem do imperador César Augusto exigia que todos se registrassem em seus próprios lares, e a murmuração popular criava um clima de descontentamento. José e Maria, conscientes da profecia que joia sobre o nascimento do Messias, sabiam que seu tempo estava próximo. Foi profetizado que uma criança nos foi dada, um filho se nos deu, Isaías 9h06, e nada poderia impedir o plano divino de se realizar. Porém, havia forças malignas conspirando contra a promessa divina. Um homem chamado Herodes, dominado pelo medo e insegurança, ouvia rumores sobre a chegada de um novo rei. Tomando o aviso como uma ameaça ao seu reinado, tramou secretamente planos para eliminar toda e qualquer criança nascida em Belém. A escuridão pairava sobre a cidade, e a tensão aumentava à medida que a data do registro se aproximava. Certa noite, enquanto o casal repousava em um estábulo, Maria sentiu uma grandiosa presença. A atmosfera carregada de esperança e temor implacável. Ela sabia que os poderes das trevas estavam agindo, mas ainda assim, sentiu a força do amor divino envolvê-los. Pois o Senhor não permitiria que um único fio de sua promessa fosse desfeito. E assim, com estratégia divina, o Senhor enviou outro sonho a José. Desta vez, um chamado para fugir para o Egito. Levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e permanece lá até que eu te diga. Mateus 2h13. Em meio à música suave do estábulo, José despertou, seu coração ardendo com a urgência do alerta celestial. E ao romper da aurora, José apressou-se em acordar Maria, revelando-lhe o que o anjo havia dito. Juntos, deixaram a segurança de Belém sem hesitar, confiantemente caminhando para o desconhecido, certos de que a proteção divina os seguia. A corrida para o Egito simbolizava não apenas a fuga de uma família perseguida, mas o cumprimento das profecias. Do Egito chamei meu filho, Mateus 2h15, um plano que se desenrolava em retalhos de dor e esperança. Mas enquanto se afastavam, a sombra de Herodes se aproximava de maneira mais sombria, e a cidade em silêncio se tornava palco de um massacre. Agora, no Egito, estavam livres por um tempo, no entanto, a opressão do mal se agigantava nas sombras. Está escrito que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, Mateus 16h18, e as palavras se tornariam mais significativas à medida que as coisas continuavam a acontecer. Mas na quietude do Egito, a luta espiritual tornava-se cada vez mais intensa. Qual seria o próximo passo de Deus na linha do tempo celestial? O futuro permanecia em suspense, revelando-se aos poucos, como um grande plano divino ainda por se desdobrar. Que organização apressada se formaria e qual seria o papel desta criança especial sob as promessas eternas de Deus? Enquanto José e Maria se estabeleceram provisoriamente no Egito, uma nova calmaria tomou conta de seus corações, mas em suas almas havia uma inquietação. Cada dia viviam à sombra da incerteza e da opressão, mas ao mesmo tempo eram guiados pela esperança nas promessas de Deus. Maria, ao embalar o menino Jesus, sentia o peso da grandeza do que estava por vir. Era uma responsabilidade que os dois sentiam ardentemente, e por isso, perseveravam na oração. Naquela noite, um novo sonho visitou José. Desta vez, não foi um anjo, mas uma visão que o levou a um lugar de profundo significado. Na visão, viu um grande deserto atrás de uma cidade velha e ouvia vozes que clamavam por socorro.
Era a voz de Israel que estava em exílio. Olha, o Egito já não é mais refúgio, dizia a voz ecoante. José acordou, sua mente agitada por estas palavras de advertência, e imediatamente se dirigiu a Maria. Maria, começou José com intensidade, tive um sonho que me inquieta. O Senhor parece querer nos mostrar algo. Precisamos estar preparados, pois a proteção que temos aqui pode ser temporária. Maria, ao ouvir isso, sentiu a ansiedade em seu coração, mas também a confirmação do que sempre soubera: o plano de Deus nunca estava longe. Ele os guiaria, assim como tinha feito até aquele momento. Naquele silêncio compartilhado, um entendimento profundo os uniu. A direção divina era a única segurança que poderiam encontrar. Enquanto os dias se passavam no Egito, Herodes continuava sua busca implacável, matando todas as crianças em Belém com a intenção de destruir o plano divino. As lágrimas e os lamentos se erguiam como eco de dor pelo reino, e a história de um inocente massacre ecoava por toda parte, um teste da fé que desafiava até os mais firmes crentes. Contudo, esses atos infames estavam sendo assistidos por aqueles que conhecem o desígnio de Deus. De repente, entre as sombras da opressão, outro sonho veio a José. Esta noite, o anjo do Senhor novamente desceu em sua glória radiante. Toma o menino e sua mãe e volta à terra de Israel, pois estão mortos os que buscavam a vida do menino. Mateus 2:20. O coração de José, já cansado mas cheio de esperança, pulsou com a urgência da ordem divina. Assim que o sol nasceu, com o brilho da manhã clara e repleta de vida, José despertou Maria e compartilhou a mensagem que receberá. Maria, é tempo de voltar. O Senhor nos chamou novamente a Israel. As palavras de José trouxeram alívio ao coração de Maria e um desejo renovado de seguir adiante, mesmo diante da incerteza do que os esperava. Com o menino Jesus nos braços, eles partiram, deixando a terra que fora abrigo, mas com a certeza de que estavam em paz com o propósito de Deus. Algo mais estava se formando no horizonte, a história da salvação, um caminho de luz contra as trevas que sobreviveriam por toda a terra. Agora, o que aguardava o retorno deles? O caminho estava repleto de mistério, mas eles caminhavam sob a promessa do Criador. O que os aguardava em sua terra natal? E que embates iriam enfrentar com a sombra de Herodes ainda pairando sobre eles? As nuvens se assentavam, e o plano soberano de Deus começava a revelar-se, enquanto o fio do destino se entrelaçava através da história. Pois, como sempre, as promessas de Deus se cumpririam, e a criatura vinda do céu traria libertação e luz. O que mais viria pela frente continuava um grande mistério, mas a incerteza sempre apontava para a soberania do Senhor. Ao abrirem a porta para a terra de seus antepassados, perceberam que não eram meros viajantes, mas instrumentos das promessas eternas de Deus que estavam se desenrolando em cada passo que davam. Enquanto os primeiros raios de sol brilhavam sobre as terras conhecidas de Israel, José e Maria avançavam por caminhos repletos de incertezas. A estrada empoeirada levava-os de volta ao seu lar, mas cada passo estava carregado de expectativa. A presença do menino Jesus no colo de Maria era a luz que iluminava suas almas. Eles estavam certos de que eram parte de uma missão divina. Ao se aproximarem de Belém, as memórias das tragédias que haviam passado ainda estavam frescas em suas mentes. O eco do choro de mães que perderam seus filhos ainda parecia ressoar nas paredes da cidade. O poder opressivo de Herodes poderia ainda estar à espreita, mas a promessa do anjo ressoava em seus corações: estão mortos os que buscavam a vida do menino. José, porém, não podia ignorar a inquietação que ainda palpitava dentro dele. Enquanto percorria as ruas estreitas, seus olhos vigiaram cada sombra, seus ouvidos atentos a qualquer ruído incomum. Ele contava com a direção de Deus a cada momento, buscando sinais, buscando a confirmação de que era seguro estar de volta. Maria, percebendo a ansiedade de seu esposo, segurou a mão dele com firmeza. Temos em nós a esperança da luz que brilha nas trevas, José. Não estamos sozinhos. O Senhor nos guiou até aqui, Ele jamais nos abandonará. Suas palavras reverberaram com força no coração de José, lembrando que a fé, mesmo quando testada, é um escudo poderoso. Assim que chegaram a Nazaré, foi possível perceber que a vida seguia seu curso, mas a atmosfera ainda estava carregada de tensões. Ouviam-se sussurros entre os vizinhos sobre o rei sanguinário e suas ordens terríveis. Apesar das murmurações,
havia também uma expectativa palpável, pois muitos esperavam a chegada de um Messias prometido. José, você não sente como se algo estivesse prestes a acontecer? Maria questionou um dia enquanto se sentavam à porta de casa ao entardecer. O vivaz olhar do céu pintava-se com cores alaranjadas, e a brisa noturna sussurrava segredos. Sinto em meu interior que nossa história ainda não terminou. De fato, os anseios de Maria estavam prestes a se concretizar. Durante a noite, José foi mais uma vez visitado por um sonho, desta vez, uma revelação urgente. Um anjo do Senhor o convocava. Levanta-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, pois estão mortos os que buscavam a vida do menino. E, enquanto via o anjo, um temor reverente apoderou-se dele. Ao acordar, uma paz intensa encheu o espírito de José. Decidido, ele preparou a família para a jornada, determinado a obedecer à vontade de Deus. Maria, sempre confiante nas promessas divinas, estava ao seu lado, apoiando cada passo. Os dias se tornaram semanas, e eles logo encontraram uma nova vida em Nazaré. O menino Jesus crescia, e com ele, a esperança da redenção. Os encontros nas sinagogas eram marcados por sabedoria além de sua idade, enquanto Jesus sabia e ouvia as Escrituras como se falasse diretamente com o autor delas. No entanto, a sombra de Herodes ainda pairava sobre aquelas terras. O temor de que o rei ainda pudesse buscar resposta na criança em seu lar era constante. Mas Deus tinha um plano. Seu desígnio não poderia ser desacreditado, a segurança estava em suas mãos. Naquela noite, enquanto todos dormiam, uma voz ecoou novamente em sua mente. Era uma lembrança do antigo profeta: E tu, Belém Efrata, tão pequenina entre as milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que será governante de Israel. A citação surgiu como um lembrete invisível da grandeza que estava reservada para aquele pequeno ser que dormia ao seu lado. E assim, enquanto a história se desenrolava, a promessa continuava a se reafirmar. O olhar do futuro estava depositado naquele menino, enquanto a sombra do passado ainda ressoava nas lembranças de dor. Havia um plano soberano sendo revelado, e José, Maria e Jesus eram peças-chave nesse grandioso tecer de providência. O que mais Deus preparava para todos eles? A revelação dessa verdade aguardava por seu tempo, enquanto os céus se abriam para mostrar o caminho que ainda está por vir. Na calma sagrada de Nazaré, onde as almas caminhavam imersas em seus cotidianos, o menino Jesus crescia em estatura e graça diante de Deus e dos homens. A cada dia, a sabedoria divinal que habitava nele começava a se manifestar, trazendo curiosidade e temor aos que o ouviam nas sinagogas. O murmúrio de esperança tornava-se mais vibrante, mais audacioso, à medida que o tempo se desenrolava. Certa noite, enquanto a lua iluminava as montanhas, José e Maria se reuniram em torno da mesa, seus corações agitados pela essência do que o futuro poderia reservar. Um pressentimento de que algo grandioso estava prestes a acontecer pairava no ar, e tanto o pai quanto a mãe do Salvador se voltaram para o céu, onde as estrelas pareciam se mover em um celeste desígnio, guiando seu olhar. José, sente que as esperanças de nosso povo se intensificam? Maria murmurou com um brilho nos olhos. As antigas promessas parecem despertar entre nós. Ela se lembrava das palavras de Isaías: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, Isaías 9:2. Essa luz era seu filho, e com ele, a transformação prometida a Israel. Enquanto a conversa progredia, José, observando Maria, viu um profundo anseio em seu olhar. Ele conhecia bem o peso que o sangue inocente do menino carregava e, em meio a seus pensamentos, uma inquietação saltou em sua mente. A sombra de Herodes ainda era uma nuvem escura que ameaçava aquela paz. Assim, decidiu colocar suas preocupações diante de Deus em oração fervorosa. Naquela noite, um sentimento forte o envolveu, e ele se viu em um estado de súplica, pedindo ao Senhor proteção e direção. O vento sussurrava entre as árvores, de repente, o ambiente se iluminou com um brilho celestial. Um anjo do Senhor apareceu a ele, pedindo para não temer, mas a mensagem do céu trouxe consigo um novo desafio. José, levanta-te. Toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, pois Herodes buscará o menino para matá-lo. Mateus 2:13. Com o coração pesado, José despertou do sonho, ciente da necessidade de agir rapidamente. Ele acordou Maria,
cuja face continuava pálida pelo temor que a mensagem divina suscitaria. Devemos partir agora. O anjo do Senhor falou. Com a urgência imersa em sua voz, ele preparou a criança, envolvendo-a em mantos, e, sob a proteção da escuridão, partiram sob a luz de uma nova alvorada. Os dias de viagem em direção ao Egito foram repletos de desconfiança e temor, mas Maria não poderia deixar de se lembrar das promessas feitas a seu filho. Nós somos parte de algo extraordinário, José, sussurrou, tendo certeza de que essa jornada era questões além de suas compreensões, movida pela mão protetora da providência divina. Em cada passo que davam, eles se lembravam das incertezas e da vulnerabilidade, mas também da força que sabiam que criava raízes profundas em suas almas. Enquanto atravessavam planícies desertas e colinas ágeis, cada passo se tornava perceptível em meio a rochas e poças de água, picturando o plano de Deus revelado a cada testemunho. No Egito, José encontrou refúgio para sua família, onde finalmente membros da antiga aliança começaram a ver as promessas de Deus florescerem. No entanto, mesmo entre essas novas experiências, José sentiu que a história tinha apenas começado. E assim se cumpriu o que o Senhor falou por meio do profeta, dizendo: do Egito chamei o meu filho. Mateus 2:15. A voz do Senhor se entrelaçava com as promessas do passado, enquanto ele, em sua infinita sabedoria, preparava o próximo capítulo da história. Maria, agora envolta em fé e esperança, sentia que o plano de salvação começava a se desdobrar diante deles. O destino chamava, e os céus, em silêncio, observavam o desenrolar dessa magnífica tapeçaria. O que mais o Senhor tinha reservado para esta família ungida? Enquanto o futuro se desenhava à sua frente, os corações aguardavam atentamente a revelação do plano soberano de Deus, cientes de que grandes e misteriosas coisas viriam por meio do menino que dormia em seus braços. Na quietude do Egito, onde a família de José e Maria se estabeleceu temporariamente, os dias passavam lentamente, como se o tempo estivesse em compasso de espera. As sombras da inquietação de Herodes continuavam a assombrar cada momento, mas a providência divina havia proporcionado um abrigo. A cidade onde habitavam pulsava com um ritmo próprio, distinto da vida em Nazaré, e, embora a distância de sua terra natal pesasse em seus corações, eles encontraram um singelo alicerce de esperança no fato de que ali estava a luz do mundo. Cada dia, enquanto Maria amamentava Jesus, ela se lembrava das promessas feitas a seu filho. Ele é o cumprimento das profecias, dizia para si mesma, olhares atentos refletindo um amor profundo. O menino crescia forte e saudável, já começava a pronunciar palavras que encantavam todos ao seu redor. Ao seu redor, os estrangeiros sentiam a presença de algo especial, um magnetismo que atraía e envolvia. Certa manhã, enquanto a luz do sol penetrava nas portas de sua moradia, José entrou com um semblante sério. Maria, eu tive outro sonho, disse ele, a voz tremendo estática. Em seu íntimo, um misto de expectativa e receio brotava. O anjo do Senhor apareceu novamente. Ele disse que Herodes já não está mais buscando o menino. Devemos retornar a Israel. As palavras de José trouxeram consigo uma onda de paz, mas também um novo temor. A ideia de voltar à terra que havia trazido tantos desafios angustiava o coração de Maria. É mesmo seguro, José? E se o perigo ainda nos espreitar? Ela buscava a certeza que sua fé lhe poderia oferecer, mas todas as dúvidas foram dissipadas pela sábia e decidida resposta de seu esposo. Deus nos conduziu até aqui. Ele nos protegerá ainda mais em nossa volta. Preparativos foram feitos, e em poucos dias, partiram novamente, com o menino em seus braços e o brilho da promessa em seus corações. A jornada de volta não era apenas um movimento físico, mas um ato de crença e confiança nas palavras divinas. Através de paisagens estranhas e com o vento a favor, eles finalmente se aproximaram de Nazaré, sua terra natal, e o retorno se fez não apenas à casa, mas ao cumprimento do plano divino. Contudo, assim que chegaram à Judéia, um novo desafio surgiu. Ouviram que Arquelau, filho de Herodes, governava a região. O temor brotou novamente em seus corações, e a dúvida estreitou-se como uma faixa de nuvens negras sobre o céu azul. Tiveram que se resguardar, ainda diante de um Deus que falava através dos sonhos de José. Ele, mais uma vez, recebeu orientação para se estabelecer na Galileia. Finalmente, fixaram-se na cidade de Nazaré,
onde as promessas de Deus tornaram-se palpáveis e a vida da criança continuou a fluir em íntegra harmonia com a providência celestial. Cada uma das provações vividas pelos reis e profetas, cada passo já desbravado na vida de Jesus, apontava com precisão ainda maior para a grandeza do plano redentor. E assim se cumpriu que ele seria chamado Nazareno, reafirmando a identidade divina que inundava cada pixel da vida de Jesus. Uma conexão inquebrantável se formou entre as promessas bíblicas passadas e o presente vibrante que se desenhava à sua volta. Havendo retornado ao seu lar, a família se estabeleceu em paz, mas os céus observavam, e o plano de Deus ainda estava em movimento. Enquanto a luz da aurora se levantava sobre Nazaré, a inquietação divina parecia saturar o ar. Havia algo mais, uma inquietação que fazia os corações pulsarem mais rápido. O que mais Deus havia preparado para esse menino? O que estava prestes a ser revelado em meio à simplicidade da vida cotidiana? Os olhos de muitos estavam voltados para aquela criança, mas o céu sabia que o tempo de revelação era chegado, como um sussurro que ecoava nas promessas eternas do Altíssimo. Enquanto os meses se passavam em Nazaré, um silêncio reverente envolvia o cotidiano da família. O menino Jesus crescia sob a proteção dos céus, seus olhos brilhando com a inocente curiosidade e sabedoria que já atraíam a atenção dos mais próximos. Maria, por vezes, percebia sua natureza mais profunda, como se o próprio Espírito do Altíssimo estivesse moldando-a. Ela guardava cada instante em seu coração, refletindo sobre o que estava por vir, embora ainda não compreendesse plenamente. Uma tarde, após um dia normal de tarefas, José sentou-se à mesa, o olhar distante. Ele havia sentido a presença de algo mais no ar, um chamado que o instigava a buscar conhecimento e revelação. As notícias que chegavam de outras regiões impressionavam a comunidade. Rumores diziam que mensageiros de Deus se manifestavam entre a população, anunciando a vinda do Messias. A expectativa crescia, e os corações dos israelitas estavam possuídos de um anseio profundo por redenção. Maria, começou José, interrompendo o silêncio, alguns dizem que um profeta grande se aproxima de nós. É um tempo de esperança, e o que Deus promete não pode ser interrompido. Ao ouvir as palavras do esposo, Maria sentiu um estremecimento. Uma nova fase estava prestes a se desenrolar, mas como seria esta jornada? Qual seria seu papel nessa grandiosa orquestração divina? Pela manhã, enquanto o sol raiava sobre a terra, fazendo brilhar a poeira dourada nas ruas de Nazaré, um viajante apareceu na cidade. Ele era conhecido por muitos como João, o Batista, e sua mensagem ressoava como um trovão nos corações daqueles que o ouviam. Ele clamava ao povo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. As palavras cortavam como espada, despertando a atenção de muitos, incluindo José e Maria, que se reuniram para ouvir. João falava sobre o poder do arrependimento e a necessidade de um coração puro para receber o que estava por vir. Ele prometia que alguém maior que ele estava para se manifestar, alguém que batizaria não com água, mas com o fogo do Espírito Santo. Maria e José sentiram em suas almas um eco da profecia antiga, a lembrança do que os anjos haviam falado sobre seu filho. Que destino esperado se entrelaçava com a vida de Jesus? O que significaria realmente para ele ser o aguardado Messias? Enquanto o povo se aglomerava em torno de João, uma nuvem de expectativa pesava sobre cada semelhante presente, como se os próprios céus se preparassem para revelar um plano maior. E quando os olhos de João se pousaram sobre Jesus, uma unção singular parecia preencher o ar. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo! Exclamou João, conforme apontava para o jovem. Ao ouvir estas palavras, o coração de Maria pulsou intensamente. O reconhecimento da missão de seu filho, aquela que já lhe tinha sido sussurrada em sonhos e visões, começava a se tornar mais clara, mas também mais pesada. O plano de Deus era muito maior do que eles podiam imaginar. E ali, naquele momento, enquanto a multidão murmurava e adorava, a vida em Nazaré transcendia sua simplicidade para um chamado que ecoaria através das gerações. O diálogo que seguia instigava tanto a esperança quanto a aflição. Maria sentia que, embora o futuro iluminasse o caminho, também bitumava o solo com interrogantes profundos. Durante o silêncio que precedeu a fala do viajante, uma pergunta se formou em sua mente: como tudo isso se desenrolará em nossa vida? As promessas de Deus eram como fios de um manto invisível,
tecendo a tapeçaria do destino, mas a dor e a glória andariam de mãos dadas. Naquele espaço sagrado, deixou-se fluir um novo mistério, uma nova revelação. O que mais Deus estava prestes a fazer através deste menino? As nuvens carregavam o peso do futuro, e enquanto Maria refletia, a luz da compreensão parecia prestes a brilhar ainda mais intensamente. As peças do quebra-cabeça divino estavam começando a se unir de forma surpreendente. O que mais se esconderia nas promessas do Altíssimo para o menino chamado Jesus? Em Nazaré, o tempo continuava a inexoravelmente passar, e a vida cotidiana apresentava seu ritmo sereno, contrastando com as tempestades espirituais que se formavam à distância. As palavras de João, o Batista, foram como faíscas acendendo a chama da expectativa no coração dos moradores. A notícia da vinda do Messias ecoava em cada esquina, ressoando como um rugido distante que prometia transformação e redenção. Os dias seguintes trouxeram mais do que apenas murmúrios, houve um chamado à ação. Maria, em seus momentos de introspecção, não pôde deixar de ouvir os ecos de suas próprias perguntas. Ela passou a se indagar: qual é o significado de ser mãe do Cordeiro de Deus? Sua fé inabalável era posta à prova, enquanto recebia visões e sonhos que a impulsionavam a uma jornada emocional e espiritual. Certa manhã, enquanto Maria caminhava pela aldeia, avistou uma jovem conhecida por seu senso de alegria. Ao aproximar-se, a jovem exclamou: Maria! Ouvi o que João disse sobre o Messias. É verdade que teu filho é ele? A pergunta fez o coração de Maria disparar. O peso da revelação começou a se solidificar, como uma montanha que se ergue acima do vale. Sim, respondeu Maria, mas ele é tão mais do que imaginamos. É a luz que amanhecerá no meio da escuridão. As palavras de Maria espalharam-se, como sementes lançadas ao vento. O povo começou a debater a natureza do menino que crescerá diante de seus olhos sem perceber o esplendor da sua verdadeira identidade. Ele não era apenas um menino, ele era a promessa viva. A preocupação e a reverência tornaram-se tangíveis, como a brisa suave que precede uma tempestade divina. Enquanto isso, em regiões distantes, uma sombra obscura se aproximava da verdade revelada. As autoridades, cientes do poder das palavras de João e dos rumores em torno de Jesus, começaram a buscar formas de silenciar o que consideravam uma ameaça. O eco da promessa saltitava entre os corações inquietos. Até mesmo Herodes, o governante temido que balançava o trono da Judéia com seu cetro, sentiu-se inquieto. Uma noite, enquanto José e Maria discutiam sobre os 5 desejos de um futuro incerto, um visitante celestial apareceu a José. Levanta-te! Disse um anjo de luz. Toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, pois Herodes busca o menino para o matar. O terror transpassou o coração de José, mas no mesmo instante, a resoluta certeza de que Deus estava guiando cada passo os confortou. Despojados de sua segurança, mas armados com a promessa divina, José e Maria partiram sob o manto da noite, guiados pela estrela que iluminava seu destino. Ao cruzar as fronteiras do Egito, Maria sentiu as lágrimas brotarem de seus olhos. Ela sabia que a proteção de Deus se estendia sobre eles, mas os desafios e a dor estavam inevitavelmente perto de seus passos. O Senhor, ela lembrava, não desampara seus filhos. As semanas passavam como dias, e em cada novo horizonte visitado, Maria sussurrava ao menino histórias de suas origens e do poder que ele carregaria. A presença de Deus estava com eles, mesmo em situações imprevistas. Enquanto o tempo avançava, o mundo continuava a se preparar para o que estava por vir. E em meio às sombras da incerteza, o plano soberano de Deus começava a se manifestar em revelações silenciosas. Mas, à medida que a luminosidade do dia se aproximava, uma pergunta pairava no ar, como uma brisa suave antes da tempestade: quando o plano de Deus se desdobrará em sua plenitude? A resposta não estava completamente revelada, mas as promessas e o propósito divino estavam prestes a desabar como uma torrente. O que mais Deus preparava para aqueles que tinham fé, e na sequência daquela noite calma, em meio a um reino marcado por opressão e espera, a história do menino Jesus continuava a ser moldada pelo invisível e poderoso toque de Deus. As peças do grande quebra-cabeça da salvação se moviam lentamente, revelando que a jornada ainda estava apenas começando. Enquanto o sol começava a despontar no horizonte, Maria e José se encontravam em sua nova morada no Egito, um lugar que prometia proteção, mas também era repleto de incertezas.
A cada amanhecer, ainda sob o peso da revelação, Maria olhava para o menino que dormia tranquilo em suas braçadas. Sua expressão serena era um reflexo da paz de Deus que o cercava. Ó, Senhor, ela murmurava em pensamento, meu coração está cheio de perguntas. O que é que tu desejas que eu faça? Foi numa manhã tranquila, quando a luz suavemente filtrava-se através das palmeiras, que Maria sentiu uma angustiante sensação emergindo dentro de si, como se algo nefasto se aproximasse. Seus sentidos estavam aguçados, ela sabia que a sombra de Herodes não poderia ser ignorada. No entanto, enquanto as dúvidas a invadiam, uma paz sobrenatural estabeleceu-se em seu coração. Maria se lembrou das palavras do anjo, que assegurara que a vida do menino estava nas mãos de Deus. Em algum lugar, longe deles, Herodes se retorcia em sua fúria. Certa noite, ele chamou suas autoridades e conspiradores, determinado a eliminar qualquer ameaça ao seu reinado. Este menino deve ser encontrado. Ele rugiu, sua face marcada pelo desespero. Eu emanarei uma ordem. Que todas as crianças com menos de 2 anos sejam levadas. Eu não permitirei que essa profecia se construa sobre mim. Ele sabia que as Escrituras falavam sobre um rei que viria, e sua alma estava repleta de temor do que estava por vir. Enquanto Maria se dedicava às refeições e atividades cotidianas, algo acontecia nos céus. Os anjos observavam, e com cada suspiro, as hostes celestiais se preparavam para agir. José, tarde da noite, foi despertado por um sonho perturbador. Um anjo apareceu, envolto em luz. Levanta-te! O visitante celestial exclamou. Toma o menino e sua mãe e foge para Israel, pois já estão mortos aqueles que buscavam a vida do menino. O coração de José disparou. O plano de Deus estava se desenrolando e, como sempre, a proteção divina estava em ação. Imediatamente, José acordou Maria, seus olhos brilhando com determinação. Devemos partir. As ameaças de Herodes são reais, mas Deus nos guiará mais uma vez. Maria, ainda um pouco confusa, assentiu, sentindo a urgência do momento. Eles prepararam rapidamente suas coisas, e sob a cobertura das estrelas, partiram para a terra prometida, sua jornada marcada pelo temor, mas também pela fé. À medida que cruzavam fronteiras, o cenário mudava de deserto sombrio para campos verdejantes onde o povo israelita era repleto de expectativa e esperança. As notícias começaram a se espalhar, as mesmas que Maria havia ouvido nas ruas de Nazaré, sobre o menino que seria chamado de Filho do Altíssimo. O eco da vinda de um Salvador começava a se infiltrar na terra. Um dia, enquanto caminhavam, encontraram um grupo de pastores que os cumprimentaram com alegria. Vocês devem ser a família do menino! Gritaram alguns. Falamos dele e sabemos que grandes coisas estão prestes a acontecer. Maria, com o coração cheio, percebeu que a linhagem de seu filho produzia esperança não apenas para suas vidas, mas para toda a humanidade. No entanto, no fundo de seu ser, ela sabia que não estavam a salvo. Mesmo em Israel, a opressão que acompanhava Herodes começava a atingir cada canto. Mas mesmo assim, Maria era fortalecida por sua promessa: nunca te deixarei, nem te desampararei. A certeza de que a proteção de Deus era uma fortaleza ao seu redor. E assim, enquanto os ventos mudavam e as tempestades se formavam, Maria contemplou as manifestações da bondade de Deus. Tinha crescido como uma mãe, não apenas para o inocente Jesus, mas para a esperança que ele carregava. Porém, a pergunta do passado pairava: qual era o propósito divino estabelecido nas fundações do mundo? À medida que caminhavam, uma nuvem de mistério cobriu seus corações. Que planos Deus ainda tinha reservados para eles? A resposta estava escondida nos recessos da história, um desdobramento aguardando para ser revelado na plenitude do tempo. E a cada passo, a expectativa crescia, pois estavam apenas começando a perceber a grandeza do que Deus tinha para o mundo, enquanto o plano soberano de Deus continuava a se desenrolar magnificamente na tapeçaria da salvação. Assim que José e Maria pisaram no solo de Israel, a atmosfera parecia estar carregada de tensão. O retorno à sua terra natal estava repleto de esperança, mas também de um temor persistente que não podia ser ignorado. Cada passo que davam ressoava com as promessas divinas, porém, a sombra de Herodes ainda pairava sobre eles como um espectro de incerteza. Enquanto se aproximavam de Belém,
onde tantas memórias estavam enterradas sob o peso da tragédia, Maria sentiu uma agitação dentro de si. As vozes e o murmúrio da cidade pareciam primordiais, como se as pedras clamassem pelo que havia acontecido e pelo que estava por vir. Ela sabia que esperava mais do que um simples retorno, estava prestes a testemunhar o desabrochar do plano de Deus em toda a sua glória. Naquela noite, enquanto as estrelas brilhavam intensamente sobre as colinas de Judá, José foi novamente visitado em sonho. Ele viu um anjo do Senhor que lhe disse: Não temas, José, de levar o menino e sua mãe. Pois eis que os planos de Deus se cumprirão. A mensagem encheu seu coração de coragem. No fundo, ele sabia que havia mais na vida do menino do que os olhos poderiam ver. Com a aurora despontando, José despertou pronto para seguir adiante e se dirigiu a Maria. O Senhor nos orientará, como sempre fez. É tempo de levar Jesus ao templo, para que a consagração profética se complete. Maria sentiu, já sentindo que a missão a qual estavam destinados estava prestes a se desdobrar de forma significativa. Ao chegarem ao templo em Jerusalém, o ambiente estava repleto de atividade e fervor. Sacerdotes realizavam sacrifícios, e o aroma de incenso se misturava ao canto de hinos. Mas Maria e José tinham uma audiência mais importante a fazer. Com o menino Jesus em seus braços, caminhavam entre as pessoas, cada uma com suas próprias expectativas e esperanças. O que estava prestes a acontecer seria um marco não apenas em suas vidas, mas em toda a história da humanidade. Quando entraram, foram recebidos por um homem idoso chamado Simeão. O Espírito Santo estava sobre ele, e há muito tempo esperava pela consolação de Israel. Ao ver Jesus, ele tomou o menino em seus braços, e ao olhar seu pequeno rosto, exclamou: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Lucas 2:29-30. Maria olhou para Simeão, seu coração palpitando com a dualidade da alegria e da tristeza. As palavras do velho homem penetravam em seu ser, revelando o futuro sombrio que se aproximava. Ele instruiu a ela e a José que seu filho seria um sinal de contradição, e sua vida traria tanto a ascensão quanto a queda de muitos em Israel. Lucas 2:34. Enquanto Simeão falava, uma mulher chamada Ana, uma profetisa que havia dedicado sua vida ao serviço no templo, também se aproximou. Reconhecendo o menino, começou a louvar a Deus e a falar da esperança que ele traria não apenas para Israel, mas para todos os que aguardavam a redenção. As palavras de Ana e Simeão foram como flechas que perfuraram o coração de Maria, fazendo-a refletir sobre o peso da responsabilidade que lhe havia sido confiada. O que mais estava reservado para Jesus? Que liberação ele traria à humanidade? Que sacrifícios seriam exigidos de sua família? Pequenos fragmentos dessa realidade começaram a se unir, revelando um quadro mais amplo da soberania de Deus. Quando deixaram o templo, Maria e José sentiram-se transformados, imbuídos de um novo entendimento sobre o chamado de seu filho. A presença do Senhor os acompanhava mais do que nunca, e eles carregavam consigo não apenas um menino, mas o cumprimento das promessas de Deus. Entretanto, as ventos de tempestade ainda sopram. O eco distante de Herodes perseguia-os silenciosamente, enquanto uma nova era começava a emergir. Naquele tempo de expectativa, onde tantas promessas se encontravam, Maria se deu conta de que muitas mais revelações estavam para se desdobrar. O futuro de Jesus seria marcado por desafios, e as palavras proféticas que ouviram no templo ecoariam em seus corações enquanto caminhavam pela vida cotidiana. Maria fixou os olhos nas estrelas que começavam a adormecer. O que mais Deus tinha em mente para eles, nesse grande plano divino? O mistério das promessas ainda estava por se revelar em toda a sua plenitude, como um grande mural onde cada vida, cada escolha e cada oração se entrelaçavam em um tecido sagrado de redenção. Entre a luz e a escuridão, a esperança silenciosa permanecia viva. A história do menino Jesus, tão singular e magnificente, continuava a se desdobrar, cada dia trazendo novas revelações do plano soberano do Pai.